E o Jorge já chegou também. Eu queria pedir, deixa eu ver, a Dona Maria do Carmo pode orar? Entrou, está conectando aí alguém. Então, posso. Então, vamos Michele, orar, né? Michele. Vamos Bem, orar? Sim, vamos orar. orar. Senhor, nosso Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, nós queremos, Senhor, neste momento, reunido neste momento, Senhor, estamos aqui, pedimos a Tua presença, Senhor, em nosso meio, Deus. Amém. Senhor Jesus, a Tua palavra diz que onde tem 2 ou 3 em Teu nome, reunido, Tu está no nosso meio. E eu creio, Jesus, que Tu está aqui presente. Venha abençoar tudo que for feito aqui, o nosso professor, abre a mente, abre nossos corações para que possamos, Senhor Jesus, entender tudo que foi ensinado, Senhor, tudo que vem do Senhor. A tua palavra é verdadeira. Em nome de Jesus, abençoa nossos irmãos, todos os que estão presentes nesse dia, Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado. Gente, como vocês estão vendo, eu estou engravatado. Mas acontece o seguinte, como eu vim da agorinha do recebimento de novos membros e batismo lá no Pedras Vivas, e eu fiquei lembrando de um professor daqui que era de São Carlos, que ele foi fazer o pós-doutorado dele nos Estados Unidos, e lá todo professor, certo, ficava de terno, gente, entendeu? Paletó e gravata. E aí ele chegou e adotou isso. Só que, mesmo em São Carlos, ainda é muito calor em relação aos Estados Unidos. Então, depois ele abandonou. Mas ele entendia como que lá, né, as pessoas distinguiam assim, davam muito prestígio para a figura do professor, né? Aí eu falei, olha, hoje eu estou de paletó, eu estou de gravata, eu não vou tirar, não, para ficar assim, né? Vamos ver, tá bom? Então, minha gente, vamos dar continuidade às cartas de Apocalipse às igrejas. E hoje as igrejas que a gente vai ver é a igreja de Tiatira e a igreja de Sardes. Se der tempo, a gente vê também a igreja de... Oh, Deus. Espera aí. Filadélfia. Tá? Entendeu? Aí faltaria só a última, que era de Laodiceia. Tá bom? Então, vamos ler assim rapidamente, tá? Deixa eu ver. Quem está com a Bíblia aí na frente? Raquel e a Francisca. A Raquel lê a metade, a Francisca lê outra metade. Tá? Então, Apocalipse capítulo 2, verso 18 até o 29. Então, a Raquel lê do 18... Espera aí. 18 a 24. 18 a 24. E a Francisca até o 29. Carta à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras, e o teu amor, e a tua fé, e o teu serviço, e a tua perseverança. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras a mulher de Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e comerem das coisas sacrificadas a ídolos. E dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que eu lanço num leito de dores e numa grande tribulação os que cometem adultério com ela, se não se arrependerem das obras dela. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Digo-vos, porém, a vós os demais que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conhecem as chamadas profundezas de Satanás, que outra carga vos
não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim. Tá. Agora, Francisco. Obrigado, Raquel. 26, Raquel, Francisco. Está sem som, Francisco. Desculpem. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Amém. Obrigado. Muito bem. Eu vou de novo depois usar o pastor Russell Shedd e o Luiz Saião nessas igrejas também, igual da última vez, mas já atentar assim rapidamente que não sem querer aparece a figura de Jesus com os olhos como chamas de fogo, símbolo de quê? Para essa igreja. Vamos arriscar. O que quer dizer essas chamas de olhos como chama de fogo? Juízo, eu acho. A insatisfação dele com a igreja? O que mais? Pode ser, mas talvez seja que ele perscruta, conhece, enxerga aquilo que está sendo feito às escondidas. Ninguém adultera lá dentro da igreja, na hora de uma festa e tudo. As coisas acontecem fora dali, mas ainda é igreja, tá certo? Nos lugares escondidos, escuros e tudo, lá que acontece esse tipo de coisa, e Deus consegue enxergar, penetrar e completamente. Então, tá certo? Nem a propósito, é justamente a figura daquilo que apareceu no início, olhos como chamas de fogo. E também o pés, tá certo? Semelhante ao bronze polido. O que poderia ser? Eu li, né? Eu li que eu também não entendia por que isso, mas tem a ver com purificação. Tá? Reluzente, né? Bronze reluzente, e que com purificação. E o que a igreja estava precisando era de, certo? Passar pelo fogo, passar por purificação. Tinha lá dentro gente muito boa, como foi o início do que Jesus falou, né? De gente que tem obras maiores que as primeiras, certo? Conheço o teu amor. Olha só, para Éfeso não teve o teu amor. Pelo contrário, certo? Volta ao primeiro amor. Mas para cá tem, conheço o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Igreja que evoluiu, certo? Evoluiu. Mas tinha algo grave, né? Grave acontecendo nas escondidas, certo? Nos recantos escuros, sem ninguém saber. Para Jesus isso, certo? Não é problema nenhum, ele vê através das trevas até, né? Então, nem a propósito tinha essa figura, né? Naquela estátua, naquela imagem que João visualizou. Certo? Bom, ele identifica quem é que está provocando tudo isso. Ela não está só, tem pessoas se prostituindo com ela, certo? E que estão comendo coisas sacrificadas aos ídolos. Já havia uma determinação de Jerusalém para que se apartasse de coisas sacrificadas a ídolos, há muitos anos, mas lá está agora essa igreja
antiga e ainda do tempo do apóstolo João, tinha o apóstolo vivendo ainda perto, mas já estava comendo coisas sacrificadas a ídolos. Você podia comer alguma coisa sacrificada a ídolos, 1 Coríntios fala, desde que fosse comprada no mercado. Tá? Mas na hora que eu fosse pegar aquela costeleta assim e pôr na boca, e alguém falasse, olha, isso é coisa sacrificada a ídolo, eu já deixava. Não por causa da minha consciência, mas da do outro. Mas eu não precisava perguntar lá no mercado, ei, qual dessas bancadas aqui foi sacrificada a ídolo? Não precisava. Comer de tudo que se vende no mercado, sem perguntar. Certo? Deus é o Senhor de todas as coisas. Mas aqui não. Aqui era uma associação que tinha com o ídolo. E lá estavam. Tá? Dele tempo para que se arrependesse, ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próstata de cama vem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Eu vou abrir um parêntese rápido aqui, certo? E dizer o seguinte, e vou fechar logo. Existe muita polêmica sobre soberania de Deus e livre-arbítrio do homem. Tá? Eu não sei explicar a soberania de Deus, nem o livre-arbítrio do homem. Mas esta passagem aqui mostra, pelo menos para esta senhora, tá? E os que com ela se prostituíam, que eles tinham a responsabilidade de se arrependerem. Certo? Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Alguém pode dizer assim, mas o arrependimento vem de Deus. Como é que Jesus está cobrando aqui que ela não se arrependeu? E caso não se arrependa, eu vou prostrá-la de cama e tudo mais. Tá certo? Então, gente, nas Escrituras, tá? Um momentinho só. Deixa eu espiar aqui, meu Deus do céu. Desculpa. Então, nas Escrituras, tem passagens muito claras a respeito dos dois sentidos. Na soberania de Deus, que fala que o arrependimento vem de Deus, lá em Romanos, capítulo 2. Não sabes tu que, certo? Que ele é quem conduz ao arrependimento? Olha só. E também tem textos bem claros para essa pessoa, pelo menos, eu não quero aqui fazer, certo, uma teologia, mas para essa pessoa vem um texto bem claro dizendo assim, decida o que você quer fazer da sua vida, tá? Então, tem horas, irmãos, que fica muito simples o tratamento de Deus com a gente. Tá? Muito simples. Igual esse aqui, ó, te arrepende. Mas eu vou esperar Deus tocar no meu coração para eu me arrepender. Ele está falando, eu estou dando um tempo. Deus mesmo está falando, eu estou dando um tempo. Caso não se arrependa, tá certo? Você vai ver o que vai acontecer. E ainda matarei os teus filhos. Né? Esses filhos podem ser aqueles que ela incitava à prostituição. Entendeu? Então, gente, é uma passagem específica, tá? Que puxa com bastante força a questão da responsabilidade humana. Tá? Responsabilidade humana e que é a vontade de Deus que a pessoa tome uma atitude. Tome uma atitude. Então, para o pecador, isso está muito claro. Muito claro. Olha, meu amigo, dá teu jeito, tu te arrependes. Aliás, essas cartas todas têm sempre alguma coisa assim, quase, não todas as igrejas, desculpa, mas normalmente tem assim, arrepende-te, né? Arrepende-te, vem uma palavra de arrependimento, como quem diz, cabe a você, né? Cabe a você, tá certo? Mudar. Se a pessoa vai dizer misericórdia, Senhor, me ajuda, tá certo? É outra coisa, tá? É outra coisa. Não consigo me arrepender, aí
pensar teologicamente o que significa tudo isso é outra coisa, mas uma coisa é certa. Cabia à pessoa tomar essa decisão. Entendeu? Tomar essa decisão. Sim, Luiz. Não, porque a gente fica nessa confusão mental por não saber exatamente sobre o significado da palavra arrependimento, tanto de Deus como do homem. Há um arrependimento que Sim. Agora, esse arrependimento de a gente fazer mais obras não vem de Deus. É uma atitude nossa. Se eu estou errando, eu estou sabendo que aquilo é errado, né? E continuo no erro, o que é que eu tenho que fazer? Arrepender. O que é arrepender? É voltar a ré. Pender para ré, voltar, né? Sair do caminho que eu estava seguindo errado, fazendo as coisas erradas e voltar. Essa é a diferença. Enquanto Deus está falando aí sobre o arrependimento dela, não é aquele da salvação que Deus... Não, é que... Sim. Agora, esse arrependimento de a gente fazer mais obras não vem de Deus. É uma atitude nossa. Se eu estou errando, eu estou sabendo que aquilo é errado, né? E continuo no erro, o que é que eu tenho que fazer? Arrepender. O que é arrepender? É voltar a ré. Pender para ré, voltar, né? Sair do caminho que eu estava seguindo errado, fazendo as coisas erradas e voltar. Essa é a diferença. Enquanto Deus está falando aí sobre o arrependimento dela, não é aquele da salvação que Deus... Não, ela voltar, né? A praticar as boas obras, deixar o caminho errado, né? Como a gente mesmo, acontece conosco, quase todos os dias a gente erra e tudo. E esse arrependimento que é a responsabilidade do homem. Essa é a diferença. Né? Tá certo. É isso mesmo. Obrigado. Haroldo, Sim, você pode, é o seguinte, dentro do que você falou, na realidade, realmente, essa questão da soberania de Deus e a nossa... Responsabilidade. Elas andam, e andam juntas, inclusive, né? Andam juntas, não pode andar associada, não, se uma longe da outra. O apóstolo Pedro, ele explica muito bem isso, quando ele fala lá na segunda carta, quando ele fala das práticas cristãs, né, no caso, ele fala aquilo que Deus faz por nós, no caso, ele nos dá a sua presença, ele nos dá o seu Espírito Santo, ele nos dá tudo que nós precisamos para viver. Mas ele fala bem assim, mas, por isso vós mesmos, ele fala assim, por isso vós mesmos, né? Isso está em 2 Pedro 1, reunindo toda a vossa diligência. Então, existe a nossa responsabilidade de fazer. Quando Deus começa a falar com Caim, ele, olha, o pecado já é da porta, o seu Deus será contra ti, cumpre a ti. Entendeu? É nossa responsabilidade. Nós temos a nossa responsabilidade. Então, essa questão que você está falando, Deus está falando aqui, ó, existe Jezabel. Quem é Jezabel? A esposa do rei Acabe, que faz de tudo, o rei abandonar Deus e implantar o Baal. E foi assim, ela fez, tanto é que ela é colocada nesse contexto aqui. Então, faz isso. Aceita, né? Como Paulo fala, né, que aí Deus é derramado do céu, porque os homens têm a verdade pela injustiça. Adoraram e serviram a criatura, não adorou. Mas por quê? Porque o coração deles não está colocado nele. Mas existe esse conflito tem que ser entendido, que Deus faz tudo, mas nós temos que fazer a nossa parte. Irmãos, vocês veem aí nessa passagem como Jesus é zeloso com a sua noiva, né? Tá? Agora, ele não é apressado também, tá certo? Não é apressado como às vezes a gente é. Meu Deus, o mundo está na igreja. Pare com isso, sabe? Pare com isso. Não é assim também, não. Jesus cuida da sua igreja. Ele sabe cuidar da igreja. Tanto é que essa carta foi para uma pessoa que estava já insistindo. Eu dei tempo para que se arrependesse. Eu vou dizer mais uma coisa. Eu vou matar os seus filhos caso não se arrependam. Ou seja, é a última coisa que eu falo agora para ela, tá? Se ela não conseguiu entender, aqui essa mensagem. E como aqui, olha, o Bacílio bem na hora da essa parte aqui, viu? Bom dia. Thelma, Vira Praia, Michele já estava aí, eu estava aumentando uma assim. Ok, vamos então ouvir o Luiz Saião, tá bom? Luiz Saião. Deixa eu compartilhar aqui, gente, um momentinho. Ei, Marcílio, pode tirar a máscara, viu? Tá? Tira. Apareceu aí, gente. Faz só assim, ó. Obrigado. Peça um bronze reluzente, retomando. Vai também? Tá. Visão do título. E enfatizando a ideia de pureza e de julgamento. Vou voltar um pouquinho. Pera aí. Apocalipse de João. E como nós vimos no que tem acontecido com as outras igrejas, da mesma maneira aparece aqui as palavras daquele que é chamado de Filho de Deus. É interessante o destaque logo no início, porque os seus olhos são
chama de fogo e os pés são bronze reluzente, retomando a visão do capítulo 1 e enfatizando a ideia de pureza e julgamento. Ei, Marcílio, fecha o teu microfone aí, Marcílio. E de juízo que aparece na figura de Cristo. Prosseguindo, o capítulo 2, verso 19, vai falar daquilo que aparece como os elementos positivos destacados pelos cristãos de Tiatira. As obras, o amor, a fé, o serviço e a perseverança, eles estão sendo destacadas aqui, até porque eles estão fazendo mais do que o começo da sua trajetória de fé, mostrando esse crescimento. Mas, assim como em todos os cenários, nós temos aspectos geralmente positivos e aspectos negativos que são sérios e vitais também. Tira a palavra, é muito clara e vai destacar uma figura absolutamente assustadora na nossa compreensão da história antiga, que é Jezabel. Quem é essa Jezabel? Seria a Jezabel do Antigo Testamento que ressuscitou e invadiu o cenário de Tira? Certamente que não. É interessante, é valioso e importante entender o Apocalipse e descobrir que esses elementos da história servem como referência de compreensão do tempo presente para nos dar esperança para o futuro. Da mesma forma como Deus foi poderoso e fiel para sustentar o Israel da primeira aliança, esse mesmo Deus age com poder agora, e as figuras que envolvem o mal aparecem representadas aqui por essa Jezabel, que é apenas o nome de uma pessoa envolvida com toda a maldade e perversidade que aparece lá. Com o ensino dela, diz o texto, ela estava influenciando os cristãos de Tiatira à imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados aos ídolos, mostrando essa tendência pagã que envolve esse contexto do cenário pagão romano de idolatria envolvido com imoralidade. E, como sempre acontece com a paciência divina, ela recebeu um tempo para se arrepender, mas isso não aconteceu, por isso a palavra de julgamento é muito séria. Ela fica doente e recebe um tempo para o arrependimento. Como isso não acontece, o juízo está estabelecido e os seus filhos serão mortos. Muito seguramente, é a ideia dos discípulos que acompanham esse pensamento sem limites morais e limites corretos de comportamento diante de Deus, o julgamento estaria chegando lá. E aí sim todos saberão que aquele que é o Senhor Jesus tão bondoso, cheio de amor, também é aquele que traz julgamento para aqueles que desanimados resolvem abrir mão da sua fidelidade e se comportar como os romanos que não conheciam a Deus e os demais gentios. Prosseguindo, nós vamos ver que outra referência aparece nessa reprovação. Havia em Tiatira aqueles que são chamados como os que conhecem ou aprendem os profundos segredos de Satanás. Eles que são fiéis não devem seguir isso. Possivelmente, essa é uma referência, além dessa ideia da imoralidade, da idolatria, daqueles que estavam envolvidos com um pensamento próximo do jeito gnóstico de pensar, que acreditavam numa espécie de ascese espiritual que tinha nada a ver com o cristianismo bíblico e envolvia uma ideia mais grega, quase que platônica, que representava um afastamento da verdadeira fé. Portanto, a palavra é simplesmente clara da parte de Cristo. Vocês, cristãos de Tiatira, vocês, cristãos dos nossos dias, apeguem-se com firmeza àquilo que você tem, baseado naquilo que Deus nos revelou. Então, nós vamos observar o que a palavra nos traz com essa referência àquilo que deve ser tido com firmeza. Portanto, nós encerramos o capítulo 2, falando dessa quarta igreja, e algumas coisas devem ser claramente percebidas pela nossa compreensão aqui de Apocalipse. O que é importante destacar? Esses cristãos agora têm a visão mais clara de quem é Jesus de verdade. Qual é a visão que você tem do nosso mestre, Senhor, juiz, vencedor, soberano? É para que já é a terceira igreja que Jesus, terceira igreja que Jesus fala da ingerência de Satanás dentro dela. Tinha a igreja de Esmirna, né? A de Pérgamo, que lá estava, tá, o trono de Satanás. Tinha a igreja de Esmirna, onde Satanás ia pôr alguns em prisão. E tem aqui essa igreja, né, de Tiatira, que
Satanás estava ensinando coisas e dizia, olha, essas são coisas profundas, não é todo mundo que tem acesso a esse negócio, não. Entendeu? Sabe onde é que tem algo assim? Na maçonaria. Tem uns estágios lá, certo? Que não é qualquer um que alcança aqueles estágios. É o grau 33 e tudo, tá? Pois bem, é nesses estágios é que começa a aparecer mais as coisas profundas de Satanás. Antes, não. Antes, primeiro grau ali é meu irmão para cá, é meu irmão para lá, Deus é pai de todos, é aquele negócio. Mas vai avançando para você ver uma coisa. Tá? Eu falei mesmo uma vez um exemplo sobre isso, né? Com o pastor Júnior, que o irmão levou um livro do grau 33, que é do 30 ao 33, que havia muita exaltação a Lúcifer, né? Olha. Inclusive dizendo assim que Adonai, ele foi o criador, o arquiteto do universo, criou todas as coisas, mas entregou a criação à sua própria sorte e ao caos. E veio Lúcifer restaurar, né, o caos em que a humanidade ficou. Aí depois a gente explica, é Lúcifer, né? Não é como as pessoas falam, que isso, não, Lúcifer significa o portador da luz, aquele que vem trazer a luz, o conhecimento verdadeiro e tal, né? A gente olhando assim, o pastor Júnior disse, olha, meu irmão, isso é uma coisa terrível, né? Que as pessoas estão se enganando no início, pensando que é Deus, irmão, como você falou aqui, né? Irmãos, né? Como é que se diz? Fraternidade e tal, e tudo, né? Que o objetivo é chegar, né? A ser luciferiano. Isso. A doutrina esotérica, né, Luiz? Doutrina esotérica, é isso aí. Tá? Olha, gente, por que existe a Igreja Presbiteriana Independente? Por que existe? Porque rachou lá no Sudeste, tá certo? Teve um racha, justamente porque a Igreja do Sudeste aceitava, não digo que foi desde o início, não, mas depois de um tempo, a Igreja do Sudeste aceitava que os presbíteros e pastores fossem maçons. Então, se alguém perguntar, aquela igreja presbiteriana na Cachoeirinha é a mesma de vocês? Não. Aquela é independente. Hoje ela aceita, né, a ordenação de mulheres e tudo, a gente não aceita isso. Mas ela saiu da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil, por causa da maçonaria. Por causa da maçonaria. Essa maçonaria que conduz a Lúcifer. O que fez o racha, né? Quando ele entrou para a maçonaria, aí tinha que ter o batismo, né, e tudo, e ele tinha que dizer, né, aí tinha a figura do Borges mesmo e tal, e ele tinha que dizer assim, né, para o mestre lá, né, pedindo a luz, né, me dá a sua luz e tal, não sei o que mais lá. Aí depois ele pensou, eu sou homem, eu sou um crente, eu tenho a luz de Cristo na minha vida, como é que eu vou pedir a luz dessa pessoa, né? Acho que presbítero. Sim, Marcílio. Presbítero. Estou ouvindo. Presbítero. Estamos lhe ouvindo, Marcílio. Uma pergunta. Tá. Asbel Green Simon era maçom? Quem? Não sei, eu acho que não. Asbel Green Simon era maçom? Quem é Eu esse? acho que não. É o que trouxe o presbiterianismo para o Brasil. Para o Brasil. Era um jovem, né? Era um jovem americano, missionário. E morreu jovem. Obedeceu à voz de Deus, chegou aqui e surgiu a Igreja Presbiteriana do Brasil, no Rio de Janeiro. Mas essa pergunta o Supremo Conselho ainda não conseguiu responder. Não, mas a maçonaria ela ficou muito ligada. A Igreja Presbiteriana ficou ligada à maçonaria porque só a Igreja Católica era a Igreja oficial, né, do Estado, e não aceitavam nenhuma. A Igreja Católica não aceitava nenhuma denominação, né,
cristã que não fosse o catolicismo. E a maçonaria, eles lutaram pela O saudoso independência Ivan Moreira a igreja do saiu Estado. com essa pérola, né? Eu tenho uma... o ação. Agora eu pergunto outra, presbítero. Se a maçonaria, o protestantismo teria entrado no Brasil? É claro. Não, tem que responder segundo a história, não é segundo claro. Não é isso que eu estou falando aí, né? No início, aí então a maçonaria, ela... narrativas. Pois é, a maçonaria, ela lutou pela independência da igreja com o Estado e da liberdade religiosa. E a igreja, inclusive, as primeiras reuniões foram concedidas, né, num local que pertencia à maçonaria. Olha, tá bom. Eu vou colocar aqui o que me falaram. O pastor Júnior falou sobre essa questão, e aí a gente vai passar para outra igreja, que senão a gente não para mais. A gente não sai da maçonaria. Olha, é porque a história, às vezes, ela não é contada, né? Não, tá certo. Mas olha lá o que é que o pastor Júnior... Marcílio, deixa eu dizer aqui o que o pastor Júnior contou, tá? E a gente já passa para outra igreja depois. O que o pastor Júnior disse é que, quando chegou a igreja no Nordeste, a igreja presbiteriana chegou no Nordeste, no meio do século passado, digamos assim, o que acontecia é que ela tentava plantar uma igreja, e aí o pessoal do interior do Nordeste ia lá e destruía. Aí eles evangelizavam e tal, mas quando construía a igreja, o pessoal da Igreja Católica ia lá e destruía, botava fogo e tudo mais. Ficavam insistindo ali, e não estavam conseguindo. Por alguma razão, certo? Eles pegaram e receberam uma oferta ou algo assim, ou pediram socorro a outras pessoas fortes da cidade, que eram maçons. Aí os maçons falaram: pode construir aí, quero ver agora se vão destruir. E aí eles usaram de toda a força, tá certo? Que a maçonaria tinha. E assim a Igreja Evangélica Brasileira, presbiteriana, ficou com uma dívida. E eu ouvi de um pastor que, era maçom, tá? Era maçom lá em São Carlos, aonde a esposa dele disse: quando o meu marido chegou aqui, não teve apoio de ninguém. Quem socorreu ele, a nós, olha só, foram os maçons. Portanto, seria muita ingratidão da nossa parte, blá, 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 blá. Entende? Então, gente, para vocês verem como é que entram as coisas. Essa mulher, Jezabel aí, ela não chegou lá simplesmente com roupas muito reduzidas e olha só, gente, fica mais bonita assim. Não, a coisa veio, tá certo? Devagar. O diabo, ele é astuto, tá? E assim a coisa chegou e tomou conta de algumas pessoas na igreja. Mas eu citei a questão da maçonaria na igreja presbiteriana porque tem a ver, como o Luiz falou, com Lúcifer, diretamente. Mas ninguém quer associar com a maçonaria, ou acho que nem ouve essa palavra no início, nem ouve. Depois é que vai ficando, esclarecendo esse negócio. Tá bom? Vamos passar para outra igreja. Igreja, agora... Tudo justo e perfeito, Haroldo. Tá bom. Marcílio, tá bem? Tá vindo para casa, é? Estou chegando lá de São Sebastião. Olha, eu queria estar lá. Poxa vida. Meu querido, quando eu for, vou lhe chamar. Você pode Tá dar bom. aula no barco. Que legal. Tá bom, obrigado, gente. Presbítero, o senhor está muito elegante de gravata. Qual é a nova performance agora, Só pode dar aula online quem estiver de camisa longa e gravata, viu? Mas isso é do conselho, é? Não, é que teve recebimento e batismo agorinha lá na Pedras Vivas, e aí, como eu acabei de chegar,
Eu falei, não vou tirar, não, vou ficar logo assim. É por isso. Vamos lá, adiante. Vamos para a igreja de Sardes. Cadê, Deus? Rota Tá 66. certo. Não, pode falar, Marcelo. Espera aí, que é o capítulo... Tira minha voz aí para não ficar aparecendo. Capítulo 3. É destinada ao anjo da igreja em Filadélfia. Versículo 32 de Mateus, que aqueles que confessem o seu nome, aqueles que não têm vergonha de viver a vida cristã de uma maneira digna, essas pessoas Jesus também vai apresentar para o Pai, reconhecendo que eles são, de fato, filhos de Deus, aqueles que amam ao Senhor Jesus. As ruínas da grande cidade de Sardes, que aparece em Apocalipse, capítulo 3, até hoje podem ser vistas e, em grande parte, elas são impressionantes. Aqui, nas ruínas da antiga cidade, é possível ver ainda aquilo que sobrou do grande templo da deusa Ártemis, conhecida como Diana pelos efésios. E ao ver isso, nós podemos observar a glória e a força do paganismo politeísta antigo na região aqui, na época romana, e todo esse universo religioso sincrético que havia nessa região, e o tamanho, a proporção dessa expressão religiosa quando a fé cristã chega neste local. Aqui estão as ruínas, enquanto a expressão de fé aparece, demonstrada em Cristo Jesus, continua viva com força através dos séculos em toda a história até os dias de hoje. E exatamente nesse sentido, quando nós vemos esses diversos tipos de igrejas que aparecem em Apocalipse, desde do capítulo 2 aí até o capítulo